Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Cloni a gentileza de assumir a primeira secretaria. Por favor. Solicito ao vereador Cloni a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior, por favor. Ata da 42ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores na Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, PR. Atendo-se ao livro registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 41ª sessão ordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão. Ato contínuo, o presidente recorreu ao vice-presidente, visando obter informação acerca de edis escritos para o uso do expediente, tendo a ciência dos nomes dos vereadores Neria Osvaldo Amaral, Telmo Vieira, Orvino Coelho de Ávila, Wallace Avani de Souza e Adriano de Brito. Franqueada a tribuna ao vereador Neria Amaral, este declinou da palavra. Na tribuna, o vereador Telmo Vieira, do PSDB, disse ter sido cobrado por moradores do centro histórico que lhe relataram o estado de abandono do cemitério daquela localidade. Mostrou fotos do descarte de caixas de medicamentos do anestésico Profonol, dos arredores do cemitério, túmulos danificados, e ressaltou que o mato toma conta de algumas áreas, atingindo até a capela mortuária. Solicitou às autoridades municipais uma atenção especial a esta situação, pois o meio ambiente é diretamente afetado com a presença do chorifume oriundo da decomposição da matéria orgânica. Termina seu pronunciamento parabenizando o secretário da Infraestrutura, José Natal Pereira, que, na interinidade da chefia do Poder Executivo Municipal, respondeu às indicações pendentes dos vereadores. Na tribuna, o vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, retornou ao tema da passarela que liga o Morro do Avaí ao outro lado da rodovia Governador Mário Covas, BR-101, demonstrando o equívoco de sua construção e a ineficiência em termos de mobilidade urbana. Disse que R$1.100.000 pela construção da passarela é muito dinheiro e poderia ter sido bem mais investido se a empresa Autopista Litoral Sul ouvisse os órgãos técnicos municipais. Mudando de tema, esclareceu o assunto suscitado pelo vereador Telmo Vieira, quanto à matéria do Jornal Notícias do Dia a respeito dos cargos comissionados na Câmara Municipal. Disse que não sabe onde estão os 394 cargos levantados pelo Observatório Social de São José na estrutura organizacional da Câmara Municipal. Explicou que hoje são 78 cargos comissionados, e isso é provado por informação do próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE/SC, registrando que o Observatório Social de São José deveria ter mais prudência no momento de prolatar informações na Câmara Municipal. Registrou que os valores defendidos com as sessões solenes, especiais e comemorativas da Câmara Municipal têm parecer favorável do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Mas, mesmo assim, o Observatório Social efetuou representação junto ao Ministério Público Estadual. Terminou seu pronunciamento dizendo que a mesma pessoa que representou a Câmara Municipal no Ministério Público já foi servidor desta Casa Legislativa e exarou o parecer favorável no mesmo caso que hoje denuncia ao Ministério Público, motivo pelo qual demonstra sua má-fé com a Câmara Municipal e a necessária tomada de providência por esta Casa das Leis. Na tribuna, o vereador Wallace Avani de Souza, o TT, do PDT, iniciou seu discurso dizendo não ter gasto na compra do caseirão da família Moreira. No entanto, não vê gasto na compra do caseirão da família Moreira. No entanto, registra que gasto mesmo foi o valor pago
com o projeto de revitalização do centro histórico, que não ocorreu. Parabenizou o superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo pela iniciativa da desapropriação do casarão da família Moreira. Em seguida, registrou o recolhimento dos jornais pelos órgãos da administração municipal que não agradam ao Poder Executivo e contesta a propaganda institucional veiculada na televisão. Termina seu pronunciamento mostrando fotos da rua Benjamin Gerlach, dizendo que está sendo feito o recapeamento asfalto da via. No entanto, foram retiradas as lombadas e as faixas de pedestre, o que exige uma providência da Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito para garantir a travessia segura dos moradores que ali trafegam. Fraqueada a tribuna ao vereador Adriano de Brito, este declinou da palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Em seguida, em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 5/2015 da Prefeita Municipal. Requerida a dispensa da leitura da proposição, pelo advento de sua realização em primeira discussão, obteve-se a anuência do egrégio plenário. Ato contínuo, o senhor presidente colocou em discussão a proposição e, inexistindo edis disposto a debater, o adveio à votação, onde foi aprovada por 9 votos favoráveis. Como última matéria da pauta, em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 43/2015 de origem governamental. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da proposição e, finda esta, o projeto foi posto em discussão. Na tribuna, o vereador Cloni, capitão do PMDB, disse que as emendas apresentadas ao projeto de lei 9 eram de sua autoria. Especificou que entre as proposições apresentadas havia retirada o pagamento de forma escalonada, e a sua sugestão era de um pagamento com desconto de 100% sobre os juros de mora e multa, e a possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. No entanto, sua emenda não foi admitida. Finda seu pronunciamento afirmando que a redação do projeto de lei não é a que gostaria, mas votará favorável à proposição. Na tribuna, o vereador Neri Amaral disse que a proposição seguiu o trâmite normal, de forma imparcial, e que trará benefício aos munícipes. Termina seu discurso afirmando que houve emendas não admitidas. O fundamento foi inconstitucionalidade. Não tendo mais vereadores dispostos a debater o parecer, este foi posto em votação e aprovado por 10 votos favoráveis. Fim da ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente que verificasse a existência de edis escritos para o uso da palavra na explicação pessoal, onde obteve informação negativa. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu as boas-vindas aos vereadores Francisco Bento Costa Silvi e Sandra Martins e encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para a próxima a se realizar no dia 6 de julho de 2015 em horário regimental. São José, 1º de junho de 2015. Ouvindo Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, PT, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ainda ao vereador Cloni, que nesse ato responde pela primeira secretaria, a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 6 de julho de 2015, segunda-feira. Correspondências recebidas. Ofício número 247/2015, do secretário de Serviços Públicos ao presidente desta Casa, em resposta à indicação dos vereadores Sandra Pereira Alves Martins e Telmo Pedro Vieira. Telegrama do Fundo Nacional de Educação ao presidente desta Casa, informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais Professores da Escola Básica Professor Joaquim Santiago. Telegrama do Fundo Nacional de Educação ao presidente desta Casa, informando a liberação de recursos financeiros à Associação Pais Professores da Escola Básica Professor Américo Prates. Telegrama do Fundo Nacional de Educação ao presidente desta Casa, informando a liberação de recursos financeiros à APP da Unidade Escolar do Centro Educacional Municipal Santa Terezinha. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei número 73/2015, de autoria do vereador Adriano de Brito, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas particulares e concessionárias sobre a fiação, cabeamento
e demais objetos instalados nos postos em vias públicas no município de São José. Projeto de lei ordinário número 74/2015, de autoria do vereador Geraldo Schwenk, do PT, que proíbe a comercialização, a exposição e a distribuição de material escolar com imagem que estimule a violência ou a exploração sexual no município de São José. Emenda número 23 ao projeto de lei ordinário número 43/2015, de autoria dos vereadores Adriano de Brito, Amaury Valdemar da Silva, Antônio Luiz Batiste, Cloni Capistrano Maia de Lima, Geraldo Schwenk, Marilene Maura Vieira Damião, Neri Osvaldo do Amaral, Orvino Coelho de Ávila, Sanderson Almecide Jesus, Sandra Pereira Alves Martins, Telmo Pedro Vieira, Túlio Márcio Salles Maciel e o Wallace Avani de Souza, que altera a redação do parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB Refis deste município. Indicações do vereador Telmo Pedro Vieira ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Benjamin Gelac, em frente ao número 355, no bairro da Fazenda Santo Antônio. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua 15 de agosto, em frente ao número 983, no bairro Flor de Nápoles. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Vereador Arthur Manuel Mariano, ao longo da rua, mais precisamente em frente aos seguintes números: 1834, 2014, 2508, 2302, no bairro Forquilinhas. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Francisco Inácio do Nascimento, mais precisamente em frente aos números 350 e 331, no bairro Forquilhas. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no sentido de efetuar o reforço da pintura de uma faixa de pedestre na rua Francisco Inácio do Nascimento, em frente ao número 2280, no bairro Forquilhas. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a continuidade da colocação de lajotas até o final da rua de Adelino Joaquim dos Santos, no bairro Colônia Santana. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Francisco Inácio do Nascimento, mais precisamente em frente ao Horto Florestal, no bairro de Forquilhas. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua Santa Clara, em frente ao número 673, no bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua Fagundes Varela, em frente à Floricultura La Bela Rosa, no bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua Independência, em frente ao número 1633, bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua Independência, em frente ao número 1470, no bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada entre as ruas Independência e Marcelo Antônio Reis, bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua São Pedro, em frente ao número 767, no bairro Areias. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua Arthur Manuel Mariano, em frente ao número 2247, no bairro Forquilinhas. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo que está quebrada, localizada na rua 19 de março, em frente ao número 627, bairro Campinas. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar serviço tapa-buraco na rua Emílio Francisco da Silva, mais precisamente em frente ao número 401, próximo à lombada existente à rua mencionada. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buraco na rua Cândido Amaro Damásio, mais precisamente em frente ao número 703, bairro Jardim Cidade, Florianópolis. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade urgente de instalar placa de sinalização de lombada na rua Caetano da Costa Coelho, em frente ao número 2046, no bairro Areias. Do vereador Neri Osvaldo do Amaral, ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando necessárias providências no sentido de mandar executar o recolhimento de lixo e entulhos em cima de calçadas e consequente limpeza das mesmas,
na rua Sebastiana Coutinho, no bairro Areia, neste município. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando necessárias providências no sentido de mandar executar a limpeza do terreno baldio com lixo e mato alto, seja de propriedade particular ou municipal, situado na rua Sebastiana Coutinho, CEP 88-103-240, no bairro Areias, neste município. Observe que o local existe um prédio em construção. O secretário municipal de infraestrutura solicitando necessárias providências no sentido de mandar executar o reparo do calçamento em lajota existente na rua Sebastiana Coutinho, CEP 88-103-240, no bairro Areias, neste município. Os reparos devem ser direcionados em frente aos números 1167, 1199, 1479, 1480, 1490, na referida via pública. A secretária municipal de saúde, para que sejam encaminhados profissionais da área de vigilância epidemiológica para identificar informações da existência do caracol, a chatina fúlica, mais conhecido como caramujo africano, em um terreno baldio situado na rua Sebastiana Coutinho, CEP 88-103-240, no bairro Areias, neste município. Ao secretário municipal de infraestrutura solicitando providência no sentido de mandar executar o serviço de recolhimento do asfalto em frente ao número 623, na rua Francisco Jacinto Melo, no bairro Areias, nesse município, onde existem um buraco em grande dimensão. Do vereador Orvino Coelho de Ávila, a secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito do município de São José, solicitando que seja providenciada a instalação de câmeras de segurança na esquina da rua Catarina Meira dos Santos, com a rua Vigilino Ferreira de Souza, no bairro Barreiros. Do vereador Sanderson Homicídio Jesus, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando limpeza de todas as ruas do loteamento San Marino, bairro Forquilinhas. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos de lajotas na rua Avelino de Souza, bairro Ipiranga. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos na calçada em frente ao ginásio Barreirão, rua Otto Júlio Malina, bairro Ipiranga. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da rua Nivaldo José de Andrade, bairro Areias. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação da rua Otto Júlio Marina, bairro Ipiranga. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos no bueiro da rua Cássio Pinto da Luz, no bairro Serraria. Ao DEINFRA, solicitando reparos na iluminação e marcação na pista da SC 281 nos trechos Sertão do Maruim e Colônia Santana, no município de São José. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos na calçada da rua Nereu Neto Capistrano, em frente ao CI Santo Antônio da Baía Fazenda Santo Antônio. Ao secretário municipal de segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando a implementação de uma lombada e uma faixa de pedestre na rua Nereu Neto Capistrano, próximo ao CI Santo Antônio, bairro Fazenda Santo Antônio. A secretária municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando a implantação de uma lombada na rua Madre Joana de Guzmão, próximo ao número 749, bairro Centro. Ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando a limpeza do Rio Carolina, no bairro Serraria. Do vereador Wallace Avani de Souza, a secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade urgente de manutenção e nova pintura em todas as faixas de pedestre lombadas existentes na extensão da rua Caxambu, bairro Serraria. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade urgente de manutenção e nova pintura de todas as faixas de pedestre lombadas existentes na extensão da rua Léo Augusto da Silva, bairro Serraria. A secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade urgente de manutenção e nova pintura em todas as faixas de pedestre lombadas existentes na extensão da rua Dona Lídia, no bairro Serraria. A Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade urgente de ser implantada uma lombada na rua João José da Cunha, em frente à casa número 554, no bairro Serraria. Segue fotos em anexo. Da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, ao secretário de Infraestrutura, para que realize serviço tapa-buraco na rua Docelício Luz, no Morro do Havaí, neste município. A secretária de Serviço Público, para que fiscalize e, caso necessário, notifique o proprietário do terreno ao lado do supermercado Belo Horizonte, na rua Docelício Luz, Ivo Silveira, neste município.
Este terreno possui uma grande quantidade de lixo acumulado. A secretária de Infraestrutura para que realize serviço tapa-buraco na rua Jacorandi, de Ivo Silveira, neste município. A Secretaria de Infraestrutura para que realize serviço tapa-buraco na rua Alexandre Plusinski, Siniro Martins, neste município. A Secretaria de Infraestrutura para que realize serviço de tapa-buracos e reperfilamento de lajotas na rua Anita Moreira, Siniro Martins, neste município. A Secretaria de Infraestrutura que providencie serviço de tapa-buracos na Avenida Siniro Martins, em frente à panificadora Delícia de Pão, no Siniro Martins, São José. A Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito para que providencie a colocação de placas indicativas com nomes das ruas Siniro Martins, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura para que providencie o serviço de reperfilamento de lajotas na rua Maria de Lourdes, no bairro Siniro Martins, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura para que providencie o serviço de limpeza de rua e reperfilamento de lajotas na rua Oswaldo Emílio da Silva, no bairro Siniro Martins, São José. A Secretaria de Infraestrutura para que realize serviço de tapa-buraco na rua São Francisco, no bairro Forquilinha, neste município. A Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para que realize fiscalização urgente na mercearia Ico Coelho, na rua Argentina, Potecas, neste município. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 043/2005, que aprova o programa de parcelamento com benefícios, PPB, deste município. Senhor presidente. Consulto ao senhor vice-presidente quais os vereadores inscritos para expediente. Senhor presidente, vereador Francisco Silvi e vereador Neri Amaral. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Chico Silvi. Senhor presidente, minha diretora, vereadores parceiros, amigos e todo o público que nos assiste nessa noite. Talvez eu não tenha um aprofundamento mais necessário, diagnóstico, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá no Congresso Nacional em relação à reforma política e a questão fundamental que era a questão da minoridade penal, no caso, né? Já que 87% da população, né, é a favor da condenação de jovens, né? Quer dizer, me perdoe, eu considero nós uma sociedade pobre de conhecimento, no caso, né? Porque não existe cadeia para com que a gente possa ver os presos bem. Quer dizer, preso nunca seria bem, nunca seria, é bom uma pessoa presa, no caso. Muito mais uma grande quantidade de homens mesmo, no caso, né? Então, eu creio que... Mas voltando aqui à realidade que o vereador Neri Amaral, muitas vezes, ele usava a tribuna, observando a necessidade de uma discussão sobre a reforma política, no caso, né? É necessário, é necessário. Mas também, será que não é obrigação nossa, das câmaras de vereadores, das prefeituras, debater, discutir essa questão, para poder os deputados terem um maior diagnóstico, para poder saber que reforma que é essa, no caso, né? Então, por exemplo, se eu não creio, por exemplo, numa reforma política, onde o setor público pudesse financiar ela no seu total, não creio, né? Porque existem sempre as infiltrações, né, empresarial, que estão aí, vamos supor, né? Ajudando a eleger esses ou aqueles vereadores, os mesmos, por exemplo, que sempre tiveram as benesses do poder, para poder nunca chegar a oportunizar uma outra pessoa ser vereador, no caso. Quer dizer, é difícil, é completamente impossível a gente ver isso, no caso. Esse é um jogo da sociedade, é um jogo cruel, mas da sociedade, né? De todos nós, no caso, né? Que não abrimos os olhos. É por isso que acontece muitas vezes as igrejas, que ao invés de libertar o homem, ela atrofia o cérebro humano. Ela não liberta, não desperta no homem a compreensão necessária de exigir do outro a melhor compreensão das coisas, no caso, né? Então, você vê aqui, por exemplo, hoje eu estou achando que estão muito mais querendo tirar a Dilma do poder, eu acho que vai levar isso, no caso,
né? Porque, por exemplo, a questão da minéria penal, vamos supor, penal, né? Já que 87% da população não aceita essa questão, no caso, eu acho que eles querem realmente levar essa questão para tumultuar o problema que há de ordem moral e ética no governo do PT hoje, no caso, que é, sobretudo, PMDB. Todos vários partidos que governam o país hoje, no caso, PP, PR, PDT, um conjunto, no caso, não é só o PT que governa o país, mas a culpa que está levando toda nesse sentido é o PT, né? E por quê? Não retroage, volta um pouquinho lá atrás, quando, por exemplo, compraram a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, no caso, né? Privatizaram as telecomunicações, a Vale do Rio Doce, né? Fizeram tanta lambança lá naquele tempo, no caso, e a polícia, nada acontecia. Por exemplo, se está pegando algumas coisas hoje ainda, porque o governo Lula, né, preparou um pouquinho, montou um pouquinho a Polícia Federal para poder, quem sabe, prender alguns, né? Agora, eu quero saber se a Polícia Civil aqui prende um tal de Badeco, coitadinho, ali por acaso. Eu quero prender nós mesmos, supor, né? Eu quero ver a imprensa, vamos supor, falar de nós mesmos aqui na Câmara, falar do governo da Adeliana, falar do governo de Biguaçu, eu quero saber se vocês têm coragem para isso, no caso. Ver se tem coragem para fazer isso, no caso. Não tem coragem, né? Porque todo mundo quer morder, todo mundo quer dar uma beliscadinha, no caso. Né? Então, vamos supor, é difícil de ver, assim, ó, o nosso futuro ter alguma coisa de bom, no caso, né? Quer dizer, voto facultativo, voto obrigatório, qual é a diferença que tem, né? Se passar de um para o outro, a sociedade também é corrupta, vai corromper nós mesmos, vai morder toda a classe política para isso, no caso, né? Não vejo assim como mudar, como estabelecer uma regra, porque também não temos consciência, no caso, do que fizemos, no caso, né? Então, querem mudar só a rota o quê? Querem mudar só a questão de prefeito? Ah, é? De presidente da República? Ah, é? Reelegeram lá e agora só porque o governo Lula e a Dilma pegaram 20 anos de mandato, né? E tiraram 36 milhões de pessoas da miséria, da pobreza, mudaram, tentaram inverter um pouquinho, né? Inverter um pouquinho. Mas como é que nós vamos tirar o país dessa situação? Onde, por exemplo, um modelo estúpido, cruel, que é o modelo do capitalismo, vamos supor, né? Onde quem tem 10 quer ter 20, né? Onde quem ganha 20 quer ganhar 30. Então, como é que vamos mudar isso? Né? Então, essa é uma conversa que às vezes sistematiza conversar, né, com a opinião pública essa questão. Claro, talvez por causa da minha frustração de não ver saída, não ver motivação para que a gente possa... talvez não queira desmotivar você, mas já desmotivando também, na situação que vocês não vão incompreender essa situação, no caso, né? Então, é praticamente impossível. Hoje, todas as coisas estão voltadas a um pensamento sórdido, né, para desestabilizar o governo da Dilma do poder, no caso, né? Porque vendo de uma parte do PMDB, de uma parte do DEM, que tudo é isso, ó, eles passam pelas prefeituras, pelo Brasil afora, fazem desvio e querem o quê? Querem o quê? Tem moral para ir lá à tribuna para falar do governo da Dilma ou do Lula, do PT, no caso, né? Então, quer dizer, é difícil. Então, passa por aqui também, essa coisa. Tem que ser cobrado aqui também, né? Então, como eu estava falando a vocês, aqui, os vereadores, por exemplo, né? Fala de nós mesmos, supor. Quem é vereador pelo mandato, quer ser vereador para si, eterno, no caso, né? Quer dizer, esse é o sistema. Não é que eu estou contra esse sistema, mas é o sistema mesmo, no caso, né? Desoportuniza uma outra pessoa a quebrar os sonhos de um dia ser vereador, né? Como é que eu vou mudar isso? Como é que nós vamos mudar essa coisa? Isso é, quer dizer, impossível. E muitas pessoas de nós aqui não precisam de ser vereador, sabe? Tem condições econômicas para viver. Mas talvez o que é? Vaidade de ser vereador? É orgulho de ser vereador? Será que é orgulho mesmo de ser vereador? Ou não, sabe? Até porque acho que algumas pessoas já podiam ter sido, né, a data prefeita da cidade, né? Administrar a cidade, vamos supor, né?
participar de uma disputa diferenciada, no caso. Né? Então, é um pouco meio indignante, da minha parte, eu explicar novamente para vocês aqui, né? Porque eu, pessoalmente, para mim, parte do PMDB, como eu falei, o PSDB, o DEM, o PPS, fazem lobby, né? São irresponsáveis, né? Quer dizer, eu acho que não quer nada para melhorar o país, eles querem fazer onda, né? Fazer onda, no caso, né? Então eu sei que o PT errou, porque a conjuntura é bífia, acho que todo mundo precisa hoje de ter no mínimo para ser candidato a vereador, a prefeito, ou a deputado, ou a qualquer coisa, porque não, sem dinheiro não se pode, porque a população não quer morder, né? Morde aqui, morde lá, morde, quer dizer, né? Vou dar até uma de humorista aqui, no caso, né? Porque na verdade todo mundo quer morder, né? É uma sociedade que morde, no caso, né? Então, e a minoridade penal, vamos supor, 16 anos, né? Querer colocar um jovem a ser um lixo, no caso. E estão fazendo essa mesma coisa em querer colocar a minoridade penal, para depois crucificar o PT no governo ainda, de que o PT colocou essa minoridade penal para poder remedir situação. Um abraço a todos, boa noite, tá? Encerrou meu prazo aqui. Eu quero realçar mais uma vez que a tribuna é livre, a responsabilidade do pronunciamento é de cada um dos senhores vereadores, até para que tenha algumas coisas que às vezes eu deveria de cortar, e às vezes a gente não corta por educação, mas eu acho que eu até quero pedir aos senhores vereadores cuidado em algumas colocações, às vezes não nos dá o direito de fazer alguma colocação, mesmo em relações secretárias, nós podemos criticar, achar que não é um bom secretário, que não faz um bom trabalho, mas às vezes não podemos usar o diminutivo aí, porque pode do outro lado se usar o diminutivo para que nós que aqui estamos e temos uma tribuna e vai ficar uma situação ruim. Agradecer mais uma vez a presença do Gustavo, que é o chefe do controle interno da prefeitura, e secretários adjunto Tenoro, que é do superintendente de esporte, o Bento, que é da Secretaria de Segurança, o nosso amigo do Desenvolvimento Econômico, representante da Saúde. Então, é importante que acompanhe, mas a gente tem que ser bem tratado. Acho que, na verdade, ninguém vai na casa da gente para, às vezes, receber alguma destratada. Eu pediria assim, a compreensão e a ajuda dos senhores vereadores, no sentido de a gente receber bem aqui todos que aqui vêm, porque se aqui é a casa do povo, não dá. Gostaria de dar um abraço no meu amigo Orestes Melo, meu amigo de longa data, toda a imprensa, e com a palavra o vereador Neri pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, companheiros vereadores, senhoras vereadoras, quero mandar meu abraço também aqui para o nosso amigo Orestes Melo, que sempre nos recebeu muito bem lá na Prêmio TV. Eu sempre um homem ativo, polêmico, mas sempre trabalhando pelo bem das nossas comunidades, a todos os funcionários e secretários da Prefeitura que estão aqui presentes. Queria só, longe de entrar em discussão com qualquer companheiro, mas eu queria dizer para o nosso companheiro que me antecedeu que o Brasil perde um momento ímpar em moralizar um pouco, em fazer uma reforma política digna, necessária, que seria realmente um marco na política do Brasil, mas num país democrático a maioria dos votos é que vence, e temos que respeitar. Eu lamento muito, porque sempre comentei aqui em reforma política e tenho certeza que a reforma política não precisa mudar uma meia dúzia de itens e a gente já satisfazia a todos os brasileiros. Algumas mudanças que são necessárias para o nosso futuro político. Eu entendo que nós somos vereadores e o político ele tem uma série de, eu chamaria até de conjuntura, porque tu, para ser político, tens que ter um pouco de sacerdócio, um pouco de prazer, um pouco de querer,
Porque não é qualquer pessoa, é tanto que eu já tenho vários mandatos, vereador ouvido vários mandatos, outros senhores vereadores, e a nossa missão é uma, em trabalhar para o bem do nosso município, pelas nossas comunidades. Eu vejo que realmente, lamento hoje a gente não ter, quando a gente era criança, que com muito orgulho, o senhor Paulo deve lembrar disso, e as pessoas que nós começamos a trabalhar com 10, 11 anos de idade. E isso só nos trouxe benefício. Não aceite que uma pessoa possa trabalhar só depois de 16 anos. Não concordo com isso. Eu acho que a pessoa tem que ser educada como... Existiu vários casos aqui nos nossos interiores que as pessoas se criam ali como os agricultores e filhos agricultores já na agricultura e hoje são proibidos de trabalhar. E fazer o quê? Ficar em casa? Eu realmente lamento muito em um cidadão não poder começar a trabalhar com a hora que ele começa a despertar para a vida. Eu comecei lá nos meus 10, 11 anos de idade e só me trouxe benefício. Todos os senhores têm certeza disso. Bem, o assunto hoje que eu quero decorrer aqui é um assunto que gerou uma polêmica na nossa sociedade, nas redes sociais, principalmente nas religiões. É um assunto muito sério, que devemos tratar com a maior tranquilidade e trazer para a discussão. Chama-se da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, primeiro quando eu falo nós, eu quero dizer a sociedade. Entender direito o que é ideologia de gênero. Eu quero dizer para os senhores que, diante das informações que eu obtive, e não foram poucas, hoje eu sou contra a ideologia de gênero. Mas é um assunto que nós precisamos nos aprofundar bastante, porque eu entendo que é muito sério esse assunto. Mexe com a família, mexe com nossos alicerces, mexe com crianças. Informações que obtivemos, eu entendo que a pessoa, quando nasce, já nasce com o sexo definido. Eu entendo assim. E hoje os comentários que a gente vê para a ideologia de gênero não é bem assim. Nós temos comentários e informações que vieram aqui das diversas religiões. Diversas. Nos procuraram a religião católica, a Assembleia de Deus. Todas as religiões procuraram nós. E não foram poucas pessoas. Inclusive houve um encontro na sexta-feira, aqui no bairro Bela Vista, que teve mais de 300 pessoas. E a ideologia de gênero, pelo que eles nos informaram, informa que nas escolas particulares não vai ter mais um banheiro para criança, um para menino, que é um banheiro só. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, sinceramente. É por isso que eu digo que a gente tem que nos aprofundar. Porque esse assunto está se transformando assim, um assunto hoje na cidade, e não é só aqui em São José, é geral. Então eu penso que nós devemos chamar, o senhor presidente já está participando ativamente, devemos chamar os nossos pares vereadores, a nossa prefeita, nossa Secretaria de Educação, e para que a gente faça um estudo profundo e venha discutir o que a gente realmente entenda. Porque, da forma como estão trazendo para nós, não é um projeto que seja bom para quem respeita as famílias, quem gosta de família. Não é. Mas eu não tenho nada definido. Eu preciso também me aprofundar mais. Porque se os senhores analisar, a gente tem que ter a grandeza de dizer, eu não entendo. Realmente, eu não entendi o que é ideologia de gênero. E hoje a gente está estudando esse caso em função dos diversos
segmentos que a gente tem conversado. Se não fosse tão sério, tenho certeza que a Igreja Católica não se manifestaria da forma como está se manifestando, que a Assembleia de Deus, que os evangélicos, de uma maneira geral, também não se manifestariam. Na realidade, colocam um nome e daí? E o que é que vem por trás desse nome? Então eu vejo que nós temos aqui vereadores que são da área da educação, temos uma secretária de educação competente, nós temos todas pessoas esclarecidas que a gente precisa se aprofundar para tomar uma posição. Porque da maneira como está nos chegando, é um caso seríssimo. Eu sei de uma parte ao vereador Francisco, eu só gostaria que fosse rápido, porque eu só tenho 2 minutos, eu queria continuar. Obrigado pela parte, mas a igreja também católica, com a ordem dos advogados também, discute muito a questão da maioridade penal. Mas discute um pouco, né? Que nós precisaríamos, a obrigação nossa também é discutir um pouco mais, para até que ponto ser contra a favor, no caso, né? Então, só essa questão que é interessante, nós também somos responsáveis por isso, no caso. Né? Não é só a igreja que é responsável, né? Obrigado. De forma alguma eu falei que a igreja é responsável, eu falei que a igreja nos procurou para que a gente debata, porque no nosso projeto de plano de educação tem o item que fala sobre ideologia de gênero, são 3 artigos, se não me engano, vereador. Eu acho que são 3 artigos e nós temos que conversar, sim. Conversar e temos que tomar uma posição e que essa posição seja mais urgente possível. Agora nós precisamos que o Conselho de Educação se manifeste também. Precisamos que a Secretaria de Educação, que a Prefeitura e nós, como vereadores, a gente venha a fazer esse estudo mais profundo. Vejo bem, senhores, que eu entendo que nós não podemos intervir numa situação tão séria. Por quê? Porque a sexualidade é problema de cada um. Agora, quando a gente nasce, já nasce definido. Eu jamais questionei alguma situação de homossexual, nada disso. Isso aí cada um é responsável por si mesmo, e hoje a gente sabe que cada um tem a sua própria liberdade. Nada contra. Agora, que nós temos que ter uma posição, nós temos. Eu quero dizer que da maneira como foi colocado, da maneira como o vereador Nery Amaral está entendendo, eu quero dizer que eu sou contra. Mas estou aberto para a discussão, para que a gente converse, porque eu entendo como essa ideologia de gênero, na maneira como eu estou estendendo, não passa de uma forçação de barra. Eu não gostaria e não quero acreditar que isso possa acontecer no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para expediente, passamos à ordem do dia. Eu queria colocar aqui em deliberação, antes de votar a segunda discussão do projeto, não é a forma mais correta, mas eu acho que o que se trata, a lei não manda tratar, mas manda cumprir. É importante que se cumpra o que se tratou. Nós fizemos uma discussão ampla com todos os senhores vereadores aqui atrás e acordamos no parágrafo 8º parágrafo único do artigo 8º do Refis, quando se tratava de juros, que ele estipulava 0,33 ao dia até um limite de 20%. O vereador Cloni fez uma emenda que estipulava os juros da Constituição, e nós temos um Código Tributário, e eu achei que na redação final daria para a gente fazer o conserto, mas em direito vale o que está escrito. Então, para que a gente cumpra com o que tratou, inclusive com os companheiros, a gente fez uma emenda assinada por todos os senhores vereadores para remeter para o Código Tributário conforme o combinado. Então, eu gostaria de colocar em deliberação, aqui depois eu lhe passo, vereadora Sandra, que inclusive quem estava no seu lugar foi concordado unanimemente, se fez uma emenda, não unanimidade dos senhores vereadores, que lógico que assim o quisesse, assinem.
Então eu quero colocar em deliberação a emenda modificativa 023, de autoria de todos os senhores vereadores, que o parágrafo único fica da seguinte redação. Parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo implica na aplicação do que estabelece o artigo 71 da Lei Complementar 021, de 20 de dezembro de 2005, que é o Código Tributário. Então, eu quero colocar em deliberação dos senhores vereadores a inclusão na ordem do dia, para que possa ser votada, para depois votar o projeto. Está em deliberação a inclusão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está admitido a inclusão. Da mesma forma, eu peço ao vereador Adriano, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da emenda na sua íntegra, para que a gente possa fazer a deliberação. Emenda modificativa número 023 ao projeto de lei 043 de 2015. Altera a redação no parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei 043 de 2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB Refis desse município. Artigo 1º. Fica alterada a redação no parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei 043 de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, redação original, parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo implica na aplicação do que estabelece o artigo 71 da Lei Complementar 021, de 20 de dezembro de 2005. Justificativa. A emenda pretende adequar o valor da multa moratória ao estabelecido no artigo 71 da Lei Complementar número 21, de 20 de dezembro de 2005, Código Tributário Municipal. Sala das Sessões, em 6 de julho de 2015, Orvino Coelho de Ávila, Neri Oswaldo Amaral, Adriano de Brito, Amaury Valdemar da Silva, Francisco Mendes da Costa Silvi, Clone Capistrano, Geraldo Schwenk, Marilene Maura Vieira Damião, Sanesson de Jesus, Sandra Pereira, Telmo Pedro Vieira, Túlio Márcio Maciel e Wallace de Souza. Senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a emenda 023. Pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está em segunda discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei 043, que aprova o Programa de Parcelamento de Benefícios, o Refis. Eu coloco em deliberação dos senhores vereadores a dispensa da leitura do parecer, tendo em vista que foi lido na sessão anterior, votado e aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Senhores vereadores que concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está em segunda discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Não havendo mais matéria na ordem do dia, eu consulto o senhor vice-presidente a gentileza de nos informar se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereador Adriano de Brito e vereador Geraldo Schwenk. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Adriano de Brito. Vamos. Eu já vou marcar. Senhor presidente, eu não iria me manifestar na noite de hoje e até já tinha um discurso trabalhado e preparado, mas como o vereador Neri levantou uma questão que está em voga hoje na cidade, eu vou fazer uso da palavra até muito rapidamente e quem sabe futuramente volto a me manifestar sobre o assunto. Quero começar um pouquinho lá atrás. Nós votamos nesta casa o Plano Municipal de Educação. Este plano, que é uma lei que foi aprovada já 2 anos atrás, e o governo federal nos deu um prazo até 24 de junho para reformularmos os planos que vai direcionar as metas da educação no município para os próximos 10 anos. Isso aconteceu em todo o território nacional. E os estados e a nação também levantou essa discussão. Isso é uma questão. E ali foram traçadas metas, ações, para delinear, para trilhar um caminho do futuro educacional nesse município. Hoje, isso é uma situação. Hoje vivemos, vereador Santos, num momento da sociedade e nós vivemos uma intolerância total. Esse final de semana ainda assisti um filme argentino muito bom que se chama Relatos Selvagens. Filme que concorreu ao Oscar e que vem falar e que vem reafirmar tudo isso que eu vou dizer aqui a vocês. Nós vivemos num momento
de um estresse generalizado. As pessoas não têm mais paciência com nada. Todo político é ladrão, e aí se é político joga pedra nele. Se o sujeito é de uma religião diferente da minha, apedreja, como apedrejaram uma menina de 11 anos no Rio de Janeiro, simplesmente porque ela saiu de um culto de Umbanda, e passaram algumas pessoas de uma outra religião e apedrejaram aquela menina. Hoje, a violência lá fora, seja ela contra o homossexual, ou seja ela contra a mulher, está num patamar que não tem mais como sustentar. A Lei Maria da Penha, vereadora Mari, não está dando conta do número de casos de violência contra a mulher. Toda essa sociedade, esse caldeirão, esse povo à beira de um ataque de nervos, está à mercê de uma linha, de uma corrente ideológica, ou seja lá o que for, que fomos conduzidos até aqui. Cabe a nós, gestores, cabe a nós, cidadãos dessa pátria, cabe a nós, principalmente professores, a delinearmos um caminho. E o Plano Municipal de Educação, ou o Plano Estadual, ou o Plano Nacional, vem trilhar, ditar esse caminho. Em nenhum momento o Plano Municipal de Educação fala em ideologia de gênero. Ele fala em gênero. E o que é gênero? Exatamente o masculino, do gênero masculino, ou do gênero feminino. As diferenças entre o menino e a menina é que estarão sendo discutidas lá, desde o ensino da educação infantil até no ensino superior. É pena que 10 minutos não vai dar para falar tudo que tem que ser falado. Em nenhum momento discutiu-se, ou na formulação, dizer que nas escolas teremos banheiros agora liberados para todos. De onde que as pessoas tiraram essas ideias? Em nenhum momento, vereador Sanders, foi dito que será discutido com as crianças quanto à questão sexual delas, ou a sexualidade. Sexualidade até vai ser discutida, porque também é um outro item, é uma disciplina, entra como tema transversal, como já vinha acontecendo ao longo dos tempos. Todos nós, quando fomos crianças, nas aulas de biologia, de ciências, etc., discutimos a questão da sexualidade. Agora, o que não dá mais é a gente continuar com um sistema como ora se apresenta, onde as distinções de gênero não são levadas em consideração. Nós temos um grupo enorme de crianças e, principalmente meninos, agredindo as meninas na escola, dizendo que elas não têm o mesmo direito de um menino. E tem sim, a menina tem o mesmo direito que os meninos. E isso tem que ser ensinado desde a educação infantil. Porque a escola é, sim, o momento exato, principalmente na educação infantil, para entrarmos com essas temáticas. É impossível negar o que está ocorrendo. Hoje nós temos uma demanda, um percentual elevadíssimo de repetência e de evasão escolar por parte dos meninos. Para tudo, o que é que está vendo? O tratamento que está sendo dado está diferenciado. Temos uma demanda, vereador Telmo, de meninos negros reprovados no município, é a maior taxa. Onde eles foram levados, esses meninos, ou essa taxa de esse grupo de repetentes, foram levados para uma situação especial, pelo avanço da idade, etc. E a Secretaria de Educação, inteligentemente, aplicou a provinha, a prova São José, como tem a provinha Brasil, e agora fez a prova São José, e, pasmem, a melhor média foi exatamente desses meninos, que na sua maioria são negros, tiraram a maior média do município. Alguma coisa está errada. Por que esses meninos reprovaram ao longo dos tempos? Nós temos sim que parar e discutir essas questões com as meninas, com os meninos, com as crianças. E eles entenderem que menino tem sim o mesmo direito de menina. Mas nós temos que ir mais além, vereadora Mari. E aí, lá no PME, no Plano Municipal, quando fala que nos currículos é obrigação, que daí entrou, que era para garantir, era possibilitar, e veio uma emenda dizendo, não é garantir, é possibilitar, tem que garantir que esses temas estejam sendo discutidos em sala de aula, que não se limita à questão de gênero, passa pela questão de machismo, passa pela questão da homofobia, passa pela questão de igualdade étnico-racial. E quando se discutir a questão da sexualidade, nós não podemos negar de passar a essa criança que sim, hoje os casamentos homoafetivos são reais sim, e que pode sentar ao lado dessa criança uma criança que tem 2 pais, ou uma outra criança que tem 2 mães.
Porque se isso não for discutido com uma criança, quando ele chegar lá na rua e ele vê 2 homens de mão dada ou 2 mulheres de mão dada, ele é capaz de pegar uma pedra e apedrejar, como apedrejaram a menina no Rio de Janeiro que tinha 11 anos. Eu também estou no meu limite da tolerância, sabe, gente? Porque eu escuto cada coisa, não aqui na Câmara, não, aí pelas ruas, em função do Plano Municipal de Educação, e as pessoas que estão fazendo esse levante, as pessoas que estão discutindo, eu tenho a certeza que não leram na íntegra. Se leram simplesmente e transcreveram códigos, mas não entenderam. E ler não é simplesmente transmitir o que está escrito, tem que entender o que está escrito, aí a pessoa estará lendo. Então, essa discussão foi um avanço para o município. Infelizmente, por essa nação afora, muitos municípios estão tirando a questão de gênero da discussão, e essa sociedade vai continuar se repetindo com essas desigualdades, com essas agressões ao longo dos tempos. A escola é a instância mais exata para se discutir esses tópicos. Em momento algum, senhores vereadores, eu peço para que a gente, em momento algum, retroaja a tirar essas discussões dos conteúdos escolares. Porque agora é o momento de pararmos, fazermos uma análise com os alunos que ora se apresentam na sociedade e tentar fazer com que eles aceitem isso e a violência e as diferenças sejam de uma vez por todas esquecidas. A questão da sexualidade também, o aluno tem que entender que isso é uma construção social e que ninguém é diferente de ninguém. Nós somos todos iguais, cada um com as suas diferenças, cada um do seu jeito, mas nós somos todos iguais e todos nós temos os mesmos direitos. Quer falar, vereadora Mari? Hoje eu li uma matéria no Diário Catarinense e falava sobre o medo das pessoas. Tem algumas pessoas que têm medo de dizer o que realmente são, de falar dos seus amores, dos seus desejos e por aí afora. Então a gente tem que parar de ser intolerante, tem que aceitar o mundo como é hoje e começar a discutir a nova realidade. E isso, o nosso Plano Municipal de Educação, ele trouxe essa discussão à tona, e eu acho que realmente tem que acontecer isso na escola, e eu sou completamente a favor, votei a favor, e acho que a gente não pode retroagir e voltar atrás. Temos que continuar seguindo em frente com as discussões. Obrigada. Obrigado pela participação, vereadora. Eu queria lembrar mais uma vez, o nosso plano não trata de ideologia de gênero, trata de gênero, do masculino e do feminino, das discussões que já eram para ter sido travadas lá atrás, porque se há mais tempo a sociedade estivesse preocupada com essas discussões, com certeza hoje nós não viveríamos essa violência que a gente vive lá fora. Com certeza nós viveríamos numa sociedade muito melhor, muito mais fraterna. Então, nós temos que ouvir, ler, entender, para poder termos argumento e contra-argumentar com tudo isso que está sendo dito aí fora. E quero só, para finalizar, dizer que a Câmara Municipal de São José foi alvo das atenções no encontro estadual que aconteceu lá no auditório da FAED, pelo fato de nós termos bancado aqui nesta casa o PME da forma que ele se apresentou. Não estava presente, soube que os vereadores dessa casa foram aplaudidos quando eles souberam que os conteúdos entrarão de forma integral nos currículos da educação básica e no ensino superior, com a palavra garantir e não possibilitar. Estamos de parabéns, obrigado. Próximo vereador, com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Geraldo. Senhor presidente Orvino Coelho de Ávila, vereadoras, vereadores, os presentes, que nos acompanham pelas mídias sociais, a imprensa. Bom, quem trabalha no dia a dia, né, sabe que a política é determinante para nossas vidas. E quem ainda faz a opção de exercer ativamente a política, sabe que é sempre sujeito a pressões. E isso é da vida. Quem não suportar pressão política, eu acho que, na verdade, vai para a omissão e vai sofrer as consequências dessa omissão. Então, quem acaba definindo as nossas vidas é a atividade política, né? Mesmo os que têm atividade ativa e os que simplesmente se negam
a participar. Por que estou dizendo isso? Eu acho, como nós tivemos um encaminhamento por parte da Secretaria Municipal, vários educadores, uma proposta original, teve a proposição que eu vi sindicalistas, professoras, professores, né, vieram e fizeram sua pressão. Fora do tempo, atemporal, hoje chega a presença, né, de pessoas ligadas a igrejas, tal. Eu respeito, mas nós temos que ter o tempo político. Porque depois eu vou tentar, eu não quero ser muito confuso, eu estou ainda, inclusive, com muita dificuldade de explanar o que eu estou pensando. Mas vejam bem, o pessoal fala muito em número. Tem hoje a questão de gênero, tem a questão da maioridade penal, tem a questão da reforma política, e eu gosto de estar aqui, principalmente por causa da questão política mesmo. Em cada uma delas tem posição definida, e eu não vou me pautar por número. Eu até gosto de número, mas não é. E aritmética é uma coisa, álgebra é outra, e geometria analítica é outra. Eu me resumo a ficar na aritmética. Eu sei muito pouco de matemática. E estou colocando isso porque 87% são a favores da redução da maioridade penal. Hoje saiu uma pesquisa contratada pela OAB que praticamente 80% das pessoas são contra o financiamento empresarial. E o presidente de plantão da Câmara Federal, ora usa um número para dar um golpe, e para mim é golpe, né, do regimento interno, porque a maioria é contra, né, quer reverter a maioridade penal. Mas ele também não usou o mesmo número para colocar um novo golpe para financiamento empresarial. Eu estou colocando isso tudo, né, que também tem gente que nesse momento pode ser que tenha popularidade, não depende do instituto, mas nós tivemos um número claro da eleição presidencial e que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Hoje, inclusive, à tarde, eu vi as declarações do vice-presidente Michel Temer, sereno, tranquilo e sabendo que essa atividade política é espinhosa. E se eu, com todo respeito, não sou filho nem de pai nem mãe assustado, tá? Eu não estaria aqui me submetendo à questão pública da discussão política. E essa questão de gênero é uma questão muito séria. Tão séria, hoje nas redes sociais, quem viu as atrocidades, também não vou entrar, eu respeito todas as culturas, por exemplo, tem várias pessoas que hoje estão exercendo o Ramadã, que é o jejum do islamismo, não tem problema nenhum. É uma opção, é uma visão de mundo. Como tem os cristãos, tem os que não acreditam em nada, e é vida. Agora, tem que ser tolerante. O que acontece no Brasil hoje é a intolerância. E a intolerância, principalmente de quem detém o poder na mídia. Eu estava lendo, inclusive, agora um texto de parte do fascismo da elite que impõe uma pauta. E para constranger, para derrubar, eles priorizam determinadas pautas. Maioridade penal, só para citar um exemplo. Vocês sabem quantos jovens morrem por dia com menos de 18 anos, vereador Sanderson? 90 por dia no Brasil. Mais de 180 a cada 2 dias. Vão fazendo a conta. E a maioria, negros, pobres e de periferia. E alguns petistas também, mas é da vida. Essa questão de maioridade penal, eu até respeito a opinião do vereador Neri Amaral, quando ele colocou que no passado, e eu acho que faz parte da biografia dele e de muita gente aqui, né? Eu também trabalhei quando criança, mas na verdade a vida evolui. Os métodos pedagógicos são outros, as situações de vida são outras. Então, o que a gente não pode de jeito nenhum é aceitar a intolerância. Está aí o nossos causíticos, o vereador Cloni, o vereador Irvino, nós temos o vereador Sanderson. Eu defendo até a última possibilidade de palavra minha a questão do Estado
de direito democrático, onde as pessoas podem divergir. E o nosso Estado é laico. Nós não temos uma teocracia no Brasil. Inclusive, até, com todo respeito ao nosso regimento interno, que diz que tem que abrir em nome de Deus, é inconstitucional, mas essa é uma outra discussão. Mas o Estado brasileiro não é uma teocracia. Ele é um Estado laico e possibilita todas as convivências dos divergentes. Eu, por exemplo, tem muita coisa que eu não concordo aí, gente. Por exemplo, com todo respeito, mas é da lei e eu respeito. Igreja não recolhe imposto. Mas está na lei, vou respeitar. Posso até fazer o debate político. Eu também não sou favorável que muita gente aí que fica rico explorando a fé alheia, dizendo que vai... Eu vejo no meu consultório, em condição de médico, que vão curar gente, eles cobram por aquilo. E por isso eles têm que sair presos? Eu até tenho um pensamento, mas eu sei que a sociedade fez um pacto legal de assim permitir. Essa questão da sexualidade, olha, na minha formação lá de médico, estudando a biologia no começo, eu não sei se tem professor de biologia, não. A gente simplesmente, se quisesse pegar e definir que menina, menino, menina, menina, faz um exame que é bem simples, de cromatina sexual. A gente faz, isso é antigo, faz uma raspagem bucal da saliva e ali tem quem tem cromatina e quem não tem cromatina. Então é aquela história do XX, XY. Mas a vida é muito mais do que isso. Nós temos a parte característica, biológica, mas nós também formamos a nossa personalidade ao longo da vida. Nós somos, na verdade, um ser em metamorfose. E a intolerância, por exemplo, específica contra o mundo gay hoje é um absurdo. Vocês viram o vídeo do Estado Islâmico? Eu, por exemplo, do ponto de vista sexual, não tem problema. Eu tenho minha orientação sexual. Agora, o fato de eu ter minha orientação sexual, casado, filho, esposa, não me permite eu oprimir o outro que tem uma orientação sexual diferente da minha. Isso daí passa da razoabilidade. Inclusive, eu vou dizer mais. Agora, eu não sou muito freudiano, como eu sempre digo aqui, mas quem fica o tempo todo batendo nessa tecla, o problema não é externo, é que ele não está bem resolvido. Talvez ele precisa de uma boa orientação psicanalítica, e aí eu acho que... Então, gente, tá? Eu acho que eu defendo a tolerância do Estado democrático. As intolerâncias levam aos confrontos, levam à agressão e provocam a morte. O vereador pediu uma parte, tem 30 segundos. Rapidamente, eu só gostaria de colocar que a discussão, acho que levantou o vereador Neri, mas na questão da discussão, porque o projeto de lei veio para esta casa de forma meteórica. Não houve tempo da gente discutir, o governo atrasou no encaminhamento, e aí a gente, para não deixar o município sem receber as verbas de futuro, a gente teve que fazer um esforço sobrenatural para aprovar. Agora, a discussão deve ser posta e é nesse sentido, eu acho até que a gente deveria, nesse sentido, colocar da forma que veio e da forma que foi colocado. Muito obrigado, vereador. Acabou o meu tempo, vou continuar esse tema, porque ele é muito amplo. Agora, vou dizer uma coisa, a discussão da sexualidade não é do executivo, tá, gente? É uma questão da vida. Não havendo mais vereadores inscritos, antes de encerrar, eu gostaria de convocar uma próxima sessão para daqui 5 minutos, sem ônus para o município, para que a gente possa apreciar a redação final ao projeto de lei 043. Precisamos entregar 5 minutos. Em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco a próxima para 5 minutos.
Decorrido o prazo, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Sessão extraordinária, cujo objetivo é votarmos a redação final ao projeto de lei 043/2015. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, o vereador Adriano de Brito. Eu gostaria de solicitar ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura do parecer ao referido projeto, por favor. Parecer da redação final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei número 43/2015, procedência Prefeita Municipal. Autor Prefeita Municipal. Objeto, aprova o Programa de Parcelamento com Benefícios PPB neste município. O chefe do Poder Executivo encaminhou ao presidente desta Casa Legislativa o projeto de lei 043/2015, o qual foi lido na sessão ordinária do dia 4 de maio de 2015. Ao projeto de lei foram apresentadas 23 emendas, das quais foram deliberadas na sessão ordinária do dia 24 de junho de 2015 e na sessão ordinária do dia 1º de julho de 2015. Assim, após análise de toda a matéria com emendas admitidas em plenário, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota a redação final acrescida o projeto original, acrescida das emendas aprovadas nas sessões anteriores. Adriano de Brito, relator, vereador do PR, de acordo, vereador Sanderson Almecide Jesus, vereador do PMDB, e vereador Wallace Avania de Souza, vereador do PDT. Senhor presidente. Está em discussão o parecer de redação final da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, senhoras vereadoras, público que nos acompanha na noite de hoje, eu serei breve. Nós já estamos na redação final, tendo em vista a última emenda aprovada nesta casa por unanimidade dos senhores vereadores presentes, mas eu gostaria de parabenizar a Casa Legislativa, doutor Geraldo, pela aprovação deste projeto. Projeto este, vereador Santos, que quando o senhor era o então presidente desta Casa Legislativa, todos os vereadores desta Casa assinou naquela oportunidade um manifesto e encaminhamos a chefe do Poder Executivo para que fizesse um refis no município de São José, para assim atender a nossa sociedade, em especial a nossa comunidade josefense, tendo em vista o momento de dificuldade que vive o país, que vive o Estado, e não diferente o município de São José, presidente Orvino. E todos nós encaminhamos esse pedido à chefe do Poder Executivo naquela oportunidade. E que, devido a alguns encaminhamentos do governo, não foi atendido naquele momento, mas viu e escutou essa Câmara e encaminhou para esta casa um projeto de lei que trata do PPB, que é o Programa de Parcelamento com Benefício, que nada mais é o refis que nós pedimos quando então o senhor era o presidente desta casa. Agora, fizemos o dever de casa aqui, vereador Telmo. Aprovamos o projeto de lei, apresentamos algumas emendas, melhoramos o projeto, para assim melhor atender a comunidade de São José. E a gente pede, presidente, o senhor, como chefe do Poder Legislativo desta casa, que cobre o quanto antes a divulgação junto à sociedade josefense e que logo, breve, a gente possa colocar em prática, vereador Sanderson, esse programa, para que as pessoas assim possam aderi-lo e poder quitar suas dívidas com o município. E esse recurso, advindo do refis, possa ser aplicado
no benefício da sociedade josefense, na saúde, na educação e, acima de tudo, colocando as pessoas em dia com o município novamente. Porque ninguém quer estar em débito com o município, presidente. Mas devido à situação que se apresenta, as pessoas acabaram naquele momento não podendo quitar com suas dívidas junto à municipalidade. Mas agora tem esse benefício, tem esse incentivo, que após várias discussões nesta casa, se apresenta para a sociedade. E a gente tem uma emenda aqui, vereador Túlio, que trata do prazo de 60 dias para a regulamentação. Que esse prazo possa ser enxugado pelo governo municipal, para que a gente possa, o quanto antes, de forma tranquila, serena, colocar em prática o projeto de lei. Lembrando que também existe uma emenda nesse projeto, que o governo, entendendo, e se for necessário, pode até prorrogá-lo por um período, para que as pessoas cumpram e consigam quitar seus débitos de forma tranquila, de forma saudável, e que a gente possa, mais uma vez, repito, conseguir aplicar esses recursos na nossa cidade, doutor Geraldo, na nossa educação, com os nossos irmãos, com os nossos munícipes, na área de saúde, educação e segurança, que é o que mais clama hoje a sociedade no Brasil, no Estado, e não diferente aqui no município de São José. Portanto, quero dizer aos senhores vereadores que hoje nós aprovamos nesta casa um projeto que realmente vai atender a população como um todo. Muito obrigado e boa noite a todos. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Neri Amaral. Senhores vereadores, mesa diretora, senhores munícipes nos assistem bem rapidinho, mas eu queria aproveitar o gancho ali do vereador Cloni para dizer que realmente é uma oportunidade muito grande que o Poder Executivo, que a Prefeitura de São José, está dando para as pessoas que estão em débito. E que seja aproveitado essa oportunidade. Que as pessoas procurem, claro que na data que a ser divulgada, vão ter um prazo que eu acho que é um prazo suficiente, se precisar prorrogar, isso é uma prerrogativa da própria prefeita, mas que as pessoas procurem resolver essa situação dentro dessa oportunidade que a prefeita está dando para os nossos munícipes. Pessoas que não puderam pagar por causa de alguns motivos, uma situação financeira às vezes sem condição favorável, mas que agora aproveite essa oportunidade e coloque com o município as dívidas de IPTU principalmente, e as dívidas com impostos em dia. Não vejo o porquê de não fazer diferente. Vejo que realmente a prefeita atendeu um apelo de todos os senhores vereadores e também de muitos munícipes. Muitas pessoas vieram nos fazer esse apelo. Agora que as pessoas aproveitem essa oportunidade e vão lá, parcelem da maneira como precisam parcelar, que o projeto, claro, já falei da outra vez, dificilmente vai ser um projeto de agrado de todos. Mas o projeto tem que ter pelo menos a maioria satisfeita. E aqui a maioria dos vereadores foi votado por unanimidade, é porque os vereadores também estão satisfeitos com o projeto. Dessa forma, o nosso apelo é que as pessoas procurem na data oportuna a prefeitura e aproveite bem essa oportunidade de resolver seus débitos com a nossa prefeitura. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Eu gostaria de, nessa oportunidade, justificar a falta do vereador Amauri, que está acamado, está com forte resfriado e não pôde comparecer. Agradecer a todos os senhores vereadores, também o vereador Lédio Coelho e o Antônio Batista, que participaram ativamente das discussões. E antes de encerrar, eu gostaria de convocar os senhores vereadores para, na quarta-feira, às 17 horas, em especial a Comissão de Educação, uma reunião aqui nesse plenário com os representantes da igreja que têm nos procurado, para que a gente possa discutir maduramente e abertamente aqui, a gente possa chegar a um entendimento
antes de que se escuta muita coisa pela rua, eu acho que precisa clarear isso de uma forma que se chegue ao entendimento. Então, eu gostaria de, na medida do possível, em especial o vereador Santos, o vereador Telmo, o vereador TT, que são da Comissão de Educação. Vou convidar a secretária Mary e também ela vai trazer lá o pessoal que elaborou para que a gente possa fazer uma discussão com todos os senhores vereadores. Então, eu gostaria de que os senhores, dentro da medida do possível, fizessem um esforço, que eu acho que é extremamente importante para o Parlamento, para o Legislativo de São José. E a intenção não é essa, e eu acho que precisa, com a fala do vereador Neri, vereador Adriano, vereador Geraldo, e dá para a gente chegar a bom termo. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira no horário regimental. Muito obrigado.